Simultaneamente a esse julgamento do Bolsonaro e dos outros 7 golpistas, o Eduardo Talhaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, está sendo ouvido na Comissão de Segurança Pública do Senado, sendo inquirido principalmente quem está no comando dessa comissão, Flávio Bolsonaro e o Sérgio Moro. Tá? E aí, esse tipo de acusação que ele faz está vazando para as redes sociais, de modo a ter uma conversa entre o que os advogados falam e o que o Talhaferro faz. Acabou de sair do Metrópolis também essa história. O Talhaferro acusa Moraes de fraude em relatórios sobre empresários. Eduardo Talhaferro disse nessa terça-feira, diz o Metrópolis, que o gabinete do ministro fraudou relatórios para justificar uma operação contra empresários bolsonaristas em 2022. Talhaferro, vejam, participou da Comissão de Segurança Pública do Senado de forma remota, em sessão no mesmo dia do início da fase final do julgamento do ex-presidente Bolsonaro na ação penal. Aí o Metrópolis põe a palavrinha suposta tentativa de golpe relatada por Moraes. Talhaferro atuou como chefe de gabinete na assessoria especial de enfrentamento à desinformação no TSE em 2022, durante a gestão do Moraes à frente da corte. Enfim, segundo o Talhaferro, trocas de mensagens entre empresários que defenderam abertamente o golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder. Dias depois, esses empresários foram alvos de uma operação da PF. A lista de integrantes engloba o Luciano Hang, 7 processos contra o DCM, José Cury, do Barra World Shopping, e Ivan Vrobel, da construtora W3 Engenharia, entre outros. Segundo Talhaferro, Moraes se baseou inteiramente na reportagem para justificar a ação e afirmou que o relatório para embasar a operação foi feito dias depois dela ter sido realizada, em uma tentativa de abafar as críticas. Eu vou colocar só um trechinho do depoimento desse Talhaferro, para vocês verem quem que é o cara, para terem uma ideia do que está em jogo nesse momento no Brasil, tá? Isso aqui é o tal do Talhaferro. Alexandre de Moraes acabou de derrubar o canal no YouTube meu, que estava retransmitindo toda essa audiência aqui no Senado, tá? Ele acabou de derrubar, nesse momento, o pessoal que está trabalhando lá para retransmitir, levar essa informação para o povo. Moraes seguramente acabou de derrubar o canal no YouTube. Ele vai derrubar o de todo mundo, então. Como diria o Galvão Bueno, o Tino, sentiu. Isso aí é a prova. Ele quer calar o senhor. E o senhor está fazendo um trabalho espetacular. O Brasil recomeça hoje através do seu testemunho e das provas que o senhor está demonstrando aqui. Nós vamos falar algo mais de outros trechos do julgamento de hoje. O Pedro Sambara está separando outros vídeos. Tem um da Carmen Lúcia, muito bom também. Mas é fundamental nós entendermos aí, num contexto mais amplo, que eles estão trabalhando para desmoralizar o Supremo Tribunal Federal, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, contando com o rompimento com o Centrão, um golpe que está sendo engendrado pelo Tarcísio de Freitas, que conseguiu, de novo, colocar na pauta a anistia, e, claro, contando com gente irresponsável espalhando fake news sobre, sei lá, supostos depoimentos de testemunhas que ouviram falar de terceiros e não sei o quê, nesse momento, ajudando profundamente o inimigo com munição para atacar o governo e dizer que há uma campanha paga através da SECOM, sei lá, para tentar, enfim, abater gente do Senado, gente ali que, de maneira atabalhoada, tem órgãos supostamente progressistas fazendo um trabalho bom para a extrema-direita. Fala aí, Rei Aragão, o que está acontecendo aí, meu caro, no meio disso tudo, é que você possa nos ajudar a entender esse cenário tão complicado? Diga lá.
Boa tarde, Kiko. Boa tarde, Pedro. Boa tarde à comunidade. Obrigado pelo convite. Vamos lá, gente. Eu entendo o seguinte, tá, Kiko? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito importante da nossa República, com esse julgamento sendo, enfim, colocado tudo em pratos limpos. Só que o papel do jornalismo não é só comemorar, é também denunciar. E a gente já vem fazendo essa denúncia de que há algum tempo de que eles vão reagir, e essa reação não vai ser qualquer reação. Diferente de ontem, em que foi um circo, as defesas, tirando, claro, a denúncia que foi muito boa, tanto do Bonet quanto do Moraes, hoje mudou muito o cenário, tá? As 3 defesas de hoje, do Braga Neto, do Bolsonaro, converteram de forma muito feroz. Foram feitos vários ataques ao Supremo, à condução do processo, à Polícia Federal e o Alexandre de Moraes. Eles foram muito bem azeitados no discurso, na narrativa que eles iam criar. E, enquanto isso, muita coisa acontecendo nos bastidores, por fora do próprio julgamento. Então, a gente está vivendo um momento muito sério da República, um momento em que hoje eles vão, de fato, tentar, como agora falou no vídeo, desmontar o que eles chamam de farsa desse julgamento, e a mídia está comprando isso. O Tagliaferro, vou começar pelo Tagliaferro, ele já está há bastante tempo fazendo essas denúncias. Não existe muita materialidade até onde nós sabemos, tá? Mas só que ele deixou de ir numa audiência há cerca de um mês, mais ou menos, e remarcou para exatamente no início desse processo, do início do julgamento. Então, isso tudo está sendo feito de forma a desestabilizar o Alexandre de Moraes, o processo, em especial a instituição STF, Justiça, tá? Nesse caso. Por exemplo, o Eduardo, o advogado do Heleno, acusou diretamente o Alexandre de Moraes de ser um juiz inquisitor do processo e não juiz. Ele falou isso de forma aberta. Ao mesmo tempo, a defesa do Braga Neto converge nos ataques a como foi conduzido o processo, tanto do Braga Neto quanto do Bolsonaro, e deixando a entender de que o Alexandre de Moraes tinha interesses particulares na condução do processo. Isso tudo de forma muito bem orquestrada, tá? Enquanto isso acontecendo, que era para ter sido ontem, tá? O Tagliaferro falou ontem, mas ontem ele não falou nada, falou pouco. Teve até lá uma exaltação de alguns deputados falando que aquilo ali era prova cabal, mas hoje foi que eles deixaram para fazer desse depoimento essa tempestade que estão fazendo. Então, tudo que está acontecendo agora trabalha de forma conjunta para a desestabilização. E nesse exato momento, enquanto a gente está discutindo o julgamento, a anistia está voando no Congresso. Tudo indica que essa anistia vai ser aprovada. A gente vai entrar em várias outras questões que a gente pode entrar com mais detalhe, mas tudo indica que vai ser aprovado. Ontem eu tinha uma dúvida sobre o Alcolumbre. Hoje o Alcolumbre já está passando pano e está dizendo que tem que pensar, que realmente tem que ter uma anistia para alguns, etc. e tal. Ou seja, a gente está vendo tudo convergendo para um caos institucional a partir de agora e que a gente precisa ficar muito, muito atento. Por exemplo, para finalizar, o que está acontecendo hoje, o Estadão, amanheci com o editorial do Estadão criticando quem criticava a justiça. Só que agora, se você abrir o X ou abrir alguma outra rede social, você vai ver que a grande parte dessas mídias, como Poder 360, Metrópolis, as da extrema-direita mesmo oficiais, inclusive a CNN, estão dando muita carga para esse ataque, para essa ofensiva, grande ofensiva que a gente está vivendo. No momento em que o governo assume que está muito preocupado com o que pode vir dos Estados Unidos sobre sanções. Então, assim, eles podem aprovar a anistia? Podem, possivelmente eles vão aprovar. Isso vai dar em quê? O Lula vai vetar e o STF vai vetar. E isso vai configurar na cabeça dessa turma que existe, de fato, uma juristocracia e que nós estamos na mão do Alexandre de Moraes e do governo do Alexandre de Moraes. É isso, o cenário é muito drástico, o cenário não é fácil, a gente
tem que comemorar sim o julgamento, mas a gente tem que entender tudo que está acontecendo nos bastidores. Hoje é um dia central para a gente entender os próximos dias aí. A matéria que eu vi ontem, que a gente comentou, até eu e o Aragão, essa aqui: enquanto o Bolsonaro é julgado no STF, pauta da anistia está voando no Congresso, diz Andréa Sadi na Globo News. Ela narra aqui: enquanto o Supremo Tribunal Federal avança no julgamento da trama golpista, uma articulação no Congresso Nacional trabalha em ritmo acelerado para dar força à pauta da anistia para os envolvidos nos atos do 2 de janeiro e também para o ex-presidente Jair Bolsonaro. A articulação para aprovar o texto ganhou reforço de peso nos últimos dias, com o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que entrou de corpo e alma nas negociações. Além dele, o pastor Silas Malafaia, líderes do PL, discutem os detalhes do texto com a família Bolsonaro e os interlocutores de Bolsonaro junto à Casa Branca, ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente, e Paulo Figueiredo, aquele escroque, aquele bandido que mora lá nos Estados Unidos, que a mídia amiga chama de jornalista. De acordo com interlocutores, Hugo Mota tem dito a lideranças do governo que se houver votos e clima ambiente, e não vai ter como segurar essa votação da anistia a golpistas. Líderes do Centrão acreditam que os votos para aprovar a medida, que exige maioria simples, sempre existiram e que Mota estaria apenas buscando melhor o momento para evitar atritos com o STF. Já existe até um prazo, eles estão contando com daqui a 2 semanas para que Mota coloque em votação essa proposta de anistia a golpistas. Diz ela que tudo isso tem sido discutido nos bastidores enquanto o Supremo julga a trama golpista. Até lideranças do governo com quem o blog, você gosta de falar assim em terceira pessoa, é ela mesma, né? Ela tem conversado, disseram que foram avisados de que isso pode acontecer, porque Mota tem dito que se tiver votos, se tiver clima ambiente, e não vai ter como segurar. A principal discussão nos bastidores é sobre a extensão que o texto da anistia terá. A ala mais radical, que inclui Eduardo Bolsonaro, defende uma anistia ampla, geral e restrita. Aí diz aqui o Alcolumbre: eu vou votar o texto alternativo, é isso que eu quero votar no Senado. Eu vou votar, vou fazer esse texto, eu vou apresentar. Só o fato disso ser colocado em votação, perdendo ou ganhando, já é uma vitória dos golpistas. O fato a gente está falando aqui, do Congresso está discutindo, já é uma vitória dos golpistas. Estão conseguindo, de novo, pautar um absurdo desses. A luta do Alexandre de Moraes para tentar cortar essa cabeça, que nem a Hidra de Lerna, você corta uma e nasce mais outra no lugar. É muito difícil. A gente vai ter que ter muita firmeza de propósito para tentar encarar esse julgamento com algo histórico para o Brasil, porque forças reacionárias vão tentar nos atirar para trás, visando a anistia e ganhar opinião pública para dizer que o Supremo Tribunal Federal não está fazendo justiça, e sim está praticando um ato contra um inocente, que é o Bolsonaro, um cara que tentou mudar o Brasil contra o sistema.